Brenda, você tem, assim, aqueles pacientes que já passaram por um monte de nutricionista e não tem resultado? Tipo, emagreci, mas engordei de novo. Como você trabalha com emagrecimento, isso é bem comum. Já aconteceu com você, assim? Sim, já aconteceu bastante. Também tem É, aquele vejo que quando estão querendo espaçar demais a consulta, eu já vou lá e já tento resgatar, já para, né? Mas realmente é uma coisa assim, isso é total comportamental, né? Não é é justamente por isso, né? é Porque total. não tem como você ficar, dieta, você pode prescrever o melhor plano do mundo e a pessoa vai chegar na casa dela, não vai fazer. De repente você vai falar assim, poxa vida, o que está acontecendo, o que está dando de errado? Mas não tem nada de errado com a sua prescrição, com a sua conduta, talvez com a abordagem que você não conseguiu ainda pegar aquela pessoa para dentro do seu tratamento. Então, e é muito comum esse tipo de paciente. Eu demorei, Brenda, para aprender a trabalhar com esse tipo de paciente, confesso para você. Meu foco foi sempre muito atleta, sabe? Desde que eu comecei a trabalhar, eu trabalhei muito com atleta e depois acabei fazendo educação física também, enfim. Sempre tem a pessoa que quer emagrecer. Eu já tive, por exemplo, atleta de triatlon que queria emagrecer. A menina fazia Ironman e ela tinha um peso excessivo. E, tipo, atrapalhava muito, assim, sabe? E ela falava assim, eu não como. Ela tinha um treino super pesado, ela treinava muito, ela tinha uma força absurda. Só que o problema era fechar a boca. A hora que a gente conseguiu entrar numa coisa que ela realmente entendeu o processo, ela perdeu aí uns 12 quilos e ela deslanchou. Então, foi uma coisa muito libertadora, digamos assim. Então, eu percebi, com o tempo de atendimento, que por mais que você tenha todas as estratégias do mundo, você nunca vai ter a receita correta ali. Você tem que É analisar isso por paciente. Igual a menina me perguntou ontem: você fazia dieta na hora ou você calculava depois, em casa? Eu falei: depende. Tinha paciente que eu achava que era importante eu entregar ali na hora. Por quê? Essas pessoas, Emília, não sei se você. Emília, Brenda, não sei se tem essa conduta, que tem dificuldade para perder peso. Particularmente, se você traz a abordagem comportamental e daí você faz um ajuste de dieta na hora, uma sugestão, mas você só vem corrigindo a rotina dela, é bem bacana para você ter um resultado com ela. Porque não adianta você calcular o plano perfeito, que ela vai chegar em casa e não vai fazer. Então você fala, como é que tá a sua rotina, Maria? Tá bom, então ó, vamos ajustar tal coisa? Posso? Aí você vai negociando com ela. Posso tirar esse daqui aqui? Vamos colocar uma fruta nesse horário? Vamos colocar tal coisa? Aí você já sente pela cara da pessoa que você está atendendo, aí você sente pela cara dela, tipo, não, isso aí não, para mim não vai dar certo. Aí ela fala assim, sério? Quer colocar isso? Você fala, não, deixa, vamos fazer outra coisa. Aí você dá outras sugestões. Então, você não necessariamente nem bateu ali macronutrientes, você só melhorou a rotina dela. Numa próxima consulta, você vai melhorar de novo para depois, assim, de 4, 5 consultas, aí você vai trazer essa paciente para um plano alimentar que você gostaria de ter calculado lá na primeira consulta. Então, é um processo bem diferente, né? Bem mais lento. Eu vejo assim os pacientes tanto de emagrecimento quanto de hipertrofia, assim, de coisas que eles escrevem, porque aquelas ferramentas lá de aquela que tem semana 1, semana 2, semana 3, eu aplico todas as reconsultas. Eu adoro. Que legal. Tem Bacana. lá qual foi a meta. Nossa, teve uma paciente que na primeira vez que eu entreguei para ela de fazer um elogio a ela mesma, ela demorou assim 1 minuto para conseguir, porque ela nunca tinha tido o sentimento de gratidão consigo mesma. Ela Não, sempre era punição, o culpa. tempo todo, né? Tipo, eu faço tudo errado, Uhum, Ela não tem... conseguia se elogiar. E assim, era tudo as questões de mentalidade de dieta era X em tudo, X em tudo. E agora é bem menos, assim. Só que o que eu até estava antes conversando com uma colega minha, eu falei, eu não sei o que está acontecendo. Ela melhorou, ela assim era a pessoa mais, ela tinha bulimia, assim, todos os problemas familiares possíveis, uma relação péssima com o corpo, e aí eu comecei a trabalhar isso em paralelo, já fiz a dieta para ela, nada de muito
né? Mas ela começou a fazer Mas bola. fez uma orientação. Aham. Só que ela melhorou demais a relação com a comida, melhorou demais a relação com o corpo. Ainda não 100%, mas já tá muito melhor dessa parte comportamental. Só que o peso, em vez de baixar, tá aumentando. Então, Entendi. aí eu fiquei, meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo. Brenda, é normal acontecer isso, porque assim, ó, o início, quando o paciente começa a melhorar essa relação, ele tem uma certa liberdade que antes ele não tinha. Então, é mais ou menos assim, ó, o peso de uma pessoa quando a gente trabalha a abordagem comportamental. Estou falando isso pelas minhas experiências, eu nunca li isso em nenhum lugar, tá? A gente trabalha a abordagem comportamental, você consegue melhorar essa relação, o paciente dá uma leve aumentada no peso, e aí começa a estabilizar e começa a cair bem gradual. Por quê? Porque a hora que ele se vê assim, livre daquele julgamento, daquele, meu Deus, eu não posso comer tal coisa, porque isso aqui, que ele já sabe que ele não vai mais considerar em alimento bom, alimento ruim, ele se sente tranquilo. Daí, no começo, ele tem uma certa ansiedade, tipo, ah, eu vou comer aqui, vou comer um pouco mais, porque agora eu posso. E isso acaba fazendo com que ele tenha um pouco de aumento de peso. Mas o bom é que ele não está preocupado com isso, e isso vai parar de ser uma coisa tão bacana, tão nova para ele, que ele vai querer aproveitar aquela situação, porque querendo ou não, aquilo está muito embutido lá dentro da cabeça dele. Será que eu fui positiva demais? Será que Não, não. é? É normal. Assim, avalia sempre o comportamento, como que ele tá, porque a tendência é depois baixar. O que você tem sempre que explicar é que essa abordagem você vai precisar de um tempo maior de tratamento, entendeu? Então, ó, a gente vai fazer consulta a cada, sei lá, 3 semanas, e a nossa meta vai ser traçada aos poucos, né? As metas menores, vamos ver o que você está alcançando. Bacana, já melhorou várias, coloque outras metas, estabeleça outras metas e deixa a última meta, a meta final, para ela chegar num peso que ela se sente bem, de fato, e consegue fazer as coisas dela e assim por diante, Mas tá? que bom que estou no caminho certo, então, porque eu acho que a parte do como ela se sente comportamental é muito mais importante, né? Claro Sim, que ela está em obesidade, vai ser importante também a gente baixar esse peso, mas o principal, que sim, é a cabeça, que precisa estar bem para o restante. exatamente. Porque senão ela é aquela coisa temporária, ela vai melhorar, depois, na hora que ela parar de ser atendida por você, ela vai voltar tudo de novo. Então, a proposta é que você encontre um peso que ela se sente bem. Ninguém precisa ser extremamente magra. Não sei, ela tem uma certa idade já, Brenda? Não. Não, 23, 24. Ah, é novinha. Então, não precisa ser extremamente magra se ela já está obesa, né? Mas, assim, que ela tenha um peso para a saúde, que ela E consiga preservar a saúde, fazer um exercício, esse tipo de coisa, né? Se sentir bem, até depois, futuramente, se vai engravidar. Tem toda essa questão também, né?